Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à segunda parte do vídeo de orientação a objetos e classes. Então, nessa aula eu vou explicar um pouco mais sobre a herança, como a gente pode estar utilizando e um pouco mais de exemplos sobre classes e objetos, beleza? Então, compartilhem esse vídeo, já deixa o like aí e compartilhe para os seus amigos, que hoje o conteúdo vai ser bem interessante. Então, na parte 1 do nosso vídeo, a gente viu que podemos criar uma classe, né, para que o código seja um pouco mais modular e que a gente possa, né, estar criando cada vez mais projetos complexos que não precisem repetir código à toa, beleza? Então, na aula anterior a gente fez uma pessoa, a classe pessoa, que recebe um nome, sobrenome e e-mail. Bem simples, não é verdade? Então, hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Hoje a gente quer criar um aluno. Num conceito de herança, é muito interessante que a gente perceba o seguinte: todo aluno ele é uma pessoa. Então, uma pessoa tem os atributos nome, sobrenome, endereço, telefone. Então, um aluno ele vai poder herdar todos esses atributos. Então, um aluno ele automaticamente vai ter os mesmos atributos de uma pessoa, seja ele nome, sobrenome, e-mail. Só que aluno ele vai ter alguns atributos diferentes, que vai ser no caso aqui, no nosso caso, a média, né? Como a gente está tratando aqui no exemplo de uma escola, o nosso aluno ele vai ter uma média e ele vai ter suas notas, beleza? Então, para a gente herdar no Python, é bastante simples. A gente cria a classe aluno, e passa entre parênteses aquela classe que a gente quer herdar. A gente quer herdar de quem? A gente quer herdar da classe pessoa. Então, a gente coloca aqui entre parênteses. Quando eu faço isso, automaticamente eu estou fazendo com que o Python ele perceba que eu estou referenciando a classe pessoa por polimorfismo, ou seja, eu vou herdar todos os métodos e todos os atributos da classe pessoa. Então, eu posso estar alterando esse método na classe aluno, o método init, também posso estar alterando esse método str na classe aluno. Então, aqui eu fiz o seguinte: no método init eu estou recebendo self e args. O que são args? Args são argumentos, né? Na verdade, ele é um conjunto de argumentos que você pode estar passando entre parênteses. Ou seja, eu posso passar um argumento aqui, dois argumentos, três argumentos. Então, aqui no meu construtor, né, no meu método init, toda vez que eu chamo um aluno, ele entra no método init, ele faz um super. O que é que esse super vai fazer? Ele vai identificar que essa classe ela tem um método pai, uma classe pai, na verdade, né? Qual é a classe pai dela? A classe pai dela é pessoa, beleza? Então ela vai entrar dentro de pessoa e vai executar o método init, beleza? Com os argumentos que eu passar. Então aqui no caso eu passei Robson sobre o meu nome, o sobrenome e o e-mail, que é o que a gente tem lá na classe pessoa, nossa classe principal, beleza, galera? Então aqui, quando eu chamar, né, aluno e passar entre parênteses todos os meus atributos, eles vão dentro do args, que são os meus argumentos, e o método init da classe pessoa vai ser chamado com os seguintes argumentos: nome, sobrenome e e-mail. Beleza, galera? Então, se eu executar esse programa aqui, percebam que ele vai me retornar meu nome. Por quê? Né? Porque aqui no meu str, eu estou falando para ele me retornar o nome e o sobrenome. Então, percebam que quando eu chamei aqui, eu fiz a atribuição, aluno recebe o objeto aluno. Estou instanciando aqui a classe aluno. Beleza? E quando eu faço essa instanciação, o Python ele automaticamente vai fazer essa referência de herança, beleza? Então ele vai identificar que a classe aluno ela está herdando todos os atributos de pessoa, e aqui a partir do meu construtor estou chamando super para executar o construtor da classe pessoa, certo? Certo, galera? Aqui a gente pode herdar tanto o método str, mas também a gente pode criar outros. Aqui eu fiz o método de média. Então, se a gente quiser criar, né, um sisteminha para calcular a média do aluno, ver se ele passou ou não, né, que é o que a gente está fazendo desde a explicação dos conceitos básicos de Python. Então aqui eu fiz um exemplo que ele recebe, né, três notas e calcula a média. Então aqui fiz uma função dentro da classe aluno
que recebe nota 1, nota 2 e nota 3. Uma média basicamente é um somatório dividido pela quantidade de elementos. Beleza? Eu fiz aqui a média, recebe o somatório de nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Ele faz a divisão por 3 e retorna a média. Beleza? Aqui eu estou recebendo do usuário a média. Então, digita a primeira nota, digita a segunda nota, digita a terceira nota. Então, eu pego cada nota ela vai ser atribuída a um atributo aqui, e eu vou passar, né, para a minha função, aluno, ponto, o nome da função, que é média, e aqui eu passo os meus parâmetros. Se eu executar esse programa, digita a primeira nota, 9, digita a segunda nota, 8, 6, digita a terceira nota, 8, ele vai me retornar a média. Só que percebam que aqui eu estou passando exatamente 3 notas. Se a gente quer criar um sistema que ele seja um pouco mais adaptável, a gente pode fazer da seguinte forma: passar aqui um conjunto, né, de valores, sejam ele um valor, 3 valores, 4 valores, porque digamos que uma escola ela tem variações, né? Tem uma escola que deve ter, sei lá, 2 unidades, 3 unidades, tem escola que tem 4 unidades. Então aqui eu estou adaptando meu sistema para que ele fique de maneira correta para a minha realidade. Então aqui, o que é que eu vou fazer? Existe um método no Python que é o sum. Ele vai somar, né, todos os elementos de uma variável. Então aqui eu recebo um conjunto, na verdade, de variáveis. Esse conjunto ele vai ser somado, né, e agregado aqui pela função sum. Então minha média ela vai receber o somatório de todos os elementos que eu receber dividido pelo tamanho, né, da quantidade de elementos. Então o len ele vai retornar a quantidade de elementos. Percebam que ficou muito mais simples minha função e ficou muito mais legal, né, porque eu posso receber quantos elementos eu quiser. Então aqui vou continuar da mesma forma, nota 1, nota 2, nota 3, ele vai entrar aqui dentro do args. O args é o conjunto de elementos, ele vai somar esse conjunto de elementos e vai dividir aqui pela quantidade. Se eu executar esse programa, nota 10, nota 6, nota 5, ele vai me retornar a média da mesma forma. Então percebam, galera, que o Python ele dá muitas vantagens, né, para a gente codificar e deixar o código bem mais genérico do jeito que a gente precisa. Beleza? Esse foi um exemplo bem simples aqui, onde eu estou colocando somente duas classes e fazendo a polimorfismo, fazendo a herança entre elas, beleza? Então a gente pode ter um contexto em que existem milhares de classes. Então, para a gente não estar, né, escrevendo código repetido, a gente geralmente faz herança, né, através do cria uma classe genérica atribuída a um contexto. Aqui o contexto bateu certinho porque um aluno é uma pessoa. E aqui eu não precisei repetir o código, né? Percebo que eu só declarei nome, sobrenome e e-mail uma vez, que foi na classe pessoa, certo? Então, basicamente, a aula de hoje era isso, mas para vocês terem uma noção aí de como funciona a herança em Python, é bastante simples, mas é um conceito que vai agregar bastante na sua carreira como profissional de TI. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui no chat. Entrem para o grupo do WhatsApp, onde a gente vai estar tirando todas as dúvidas referente à linguagem Python. Beleza, galera? Então, valeu. Era isso. Então, até a próxima aula.